Nós éramos deuses. Não no sentido metafórico que as raças inferiores usam para justificar seus mitos. Deuses no sentido técnico. Modelávamos matéria, vida e tempo com a mesma naturalidade com que hoje vocês respiram. A era Orokin não começou com guerra, fome ou necessidade. Ela começou com excesso. Quando dominamos o sistema de origem, já não existiam limites naturais a nos conter. Doenças haviam sido erradicadas. A morte tornara-se um inconveniente administrativo. Planetas eram dobrados à nossa vontade, terraformados não por necessidade, mas por estética. A Lua verdadeira, não esse cadáver escondido no vazio, era o coração pulsante da civilização. Ouro, marfim, luz branca impossível. Tudo refletia quem éramos, perfeitos, imortais, inalcançáveis. E claro, isso nos tornou seletivos. A beleza não era apenas preferência, era lei. A forma Orokin precisava ser impecável. Corpos alongados, simetria absoluta, ornamentos dourados fundidos à carne. Qualquer desvio era visto como falha moral. Imperfeição física implicava imperfeição espiritual, e imperfeição espiritual não merecia existir. Os outros, trabalhadores, clones, servos, colonos, eram úteis, nada mais. Vida era um recurso, como energia ou metal. Chamávamos isso de ordem. Vocês chamariam de crueldade, nós chamávamos de prova. Os Halls of Ascension não eram simbólicos, eram filtros. Dor, sacrifício, obediência. Quem falhava era descartado sem registro. Não havia ódio nisso, apenas eficiência. E então havia a continuidade. A continuidade, a joia da nossa hipocrisia. Transferir a própria consciência para um novo corpo era o ápice da engenharia Orokin. Um triunfo sobre a entropia. Claro, o corpo receptor precisava ser compatível, jovem, saudável, vivo. O destino do hospedeiro? Irrelevante. Dizíamos que era necessário para manter a estabilidade do império. A verdade? Temíamos o fim. Criamos os Grineer como ferramentas descartáveis, clones degradáveis, programados para obedecer. Criamos castas inteiras para servir e nunca ascender. Criamos leis que só se aplicavam aos que não eram Orokin. E, no auge da nossa confiança, criamos algo que pensava, não por necessidade, por conveniência. Tal, a promessa além do sistema de origem. Havia paz, não aquela paz frágil que civilizações menores celebram após sobreviver a uma catástrofe, mas uma paz absoluta, silenciosa, estável, calculada. Nenhuma ameaça externa, nenhuma força capaz de nos confrontar, nenhuma variável fora do controle. O sistema de origem estava completo, finalizado. Cada órbita catalogada, cada recurso mensurado, cada população alocada, monitorada e contida. Até mesmo o caos havia sido domesticado. E foi então que nos deparamos com algo que nenhuma equação previa: o tédio. Quando não há risco, não há mérito. Quando não há escassez, não há conquista. Quando tudo obedece, nada mais confirma superioridade. Não expandíamos por necessidade. Expandíamos para continuar sendo deuses. O império não crescia para sobreviver. Crescia para não apodrecer dentro da própria perfeição. A estagnação era o verdadeiro inimigo. E inimigos, como tudo mais, existem para ser superados. Foi então que olhamos além. Não porque o sistema de origem estivesse falhando, ele era impecável, mas porque perfeição confinada é apenas outra forma de limitação. Tal surgiu primeiro como dado. Leituras distantes, oscilações previsíveis, uma estrela estável o bastante para ser confiável e jovem o suficiente para ser moldada. Um sistema inteiro ainda intocado.
planetas intactos, recursos abundantes, nenhuma civilização para negociar, exterminar ou educar. Tal não exigia conquista, aguardava ocupação. Para raças menores, isso seria chamado de fronteira. Para nós, era apenas a continuidade lógica do domínio. Não era fuga. Jamais fugimos. O sistema de origem não nos expulsava. Ele já nos pertencia. Tal apenas ampliava o palco. Havia também a estética. Um sistema limpo, harmonioso, sem cicatrizes de guerras antigas, sem adaptações forçadas, sem remendos históricos. Um lugar onde poderíamos construir sem heranças indesejadas. Onde o ouro não cobriria ruínas, mas nasceria junto com elas. Chamamos isso de planejamento estratégico, mas sabíamos. Tal não era necessidade, não era urgência, não era salvação. Tal era direito. Direito de expandir, direito de moldar, direito de existir em escala maior do que qualquer estrela solitária poderia conter. E direitos não precisam ser explicados, apenas exercidos. O vazio, a ferramenta que tratamos como estrada. O vazio não era novo, sempre esteve lá. Uma ausência entre lugares, uma região que não obedecia às leis elegantes que havíamos domesticado no espaço real. Já o utilizávamos. Saltos curtos, experimentos controlados, dobras discretas na realidade. O suficiente para reduzir distâncias inconvenientes. Chamávamos isso de navegação. O vazio tornou-se um meio, um corredor, uma estrada entre estrelas. Fenômenos estranhos eram registrados, claro. Ecos, distorções, perdas de causalidade, relatos de tripulações confusas. Mas ruído sempre acompanha dados novos. Catalogamos o inexplicável, isolamos variáveis, aplicamos métricas onde não havia referências. Não perguntávamos o que o vazio era, apenas se podia ser usado. E ele funcionava, na maioria das vezes. Isso bastava. Afinal, medir o incompreensível não é arrogância quando se está acostumado a vencer. É método. Ou assim dizíamos a nós mesmos, porque admitir ignorância seria aceitar limites. E limites não eram uma linguagem que falávamos. Nossa filosofia diante do desconhecido. O desconhecido nunca nos intimidou. Isso é um erro comum na interpretação da nossa queda. Vocês imaginam curiosidade ou arrogância cega? Era algo mais simples, mais elegante. Para nós, o desconhecido não era ameaça, era incompleto. Tudo o que existe pode ser descrito. Tudo o que pode ser descrito pode ser medido. E tudo o que pode ser medido pode ser controlado. Isso não era crença, era método. Quando encontrávamos resistência, não a chamávamos de perigo. Chamávamos de falta de dados. Medo era tratado como ruído emocional. Cautela excessiva como atraso improdutivo. Questionamentos filosóficos como desperdício de tempo. O universo não exigia respeito, exigia compreensão técnica. E quando a compreensão falhava, avançávamos mesmo assim, porque esperar significava admitir que algo poderia existir fora da nossa capacidade de domínio. Isso era inaceitável. Se uma força não obedecia às nossas leis, então as leis estavam erradas. Se algo não podia ser explicado, então ainda não havia sido dissecado o suficiente. Não recuávamos diante do desconhecido. Nós o atravessávamos. E ao fazê-lo, transformávamos mistério em infraestrutura. O vazio não era exceção. Tal não era risco. Azariman não seria aposta. Tudo seguia a mesma lógica. Avançar primeiro, compreender depois. Essa filosofia construiu um império. E, ironicamente, foi também o que o condenou. A decisão de colonizar Tal. Não houve debate, porque debates só existem quando há alternativas legítimas, e Tal não era uma opção, mas a próxima etapa.
O conselho reuniu-se, como sempre, em salões de ouro e silêncio, não para questionar se avançaríamos, mas para definir a forma mais eficiente de fazê-lo. Projeções foram exibidas com linhas precisas cruzando o vazio, estimativas de recursos, ciclos de retorno e análises de estabilidade estelar. Tudo confirmava o óbvio. Tal era viável. Nenhuma objeção foi levantada quanto ao uso do vazio. Ele já funcionava, funcionara antes e funcionaria novamente. Riscos foram mencionados apenas por formalidade. Protocolos, revisões, redundâncias, palavras registradas para cumprir processo, não para orientar decisões. No fundo, todos sabiam que não ir significaria admitir estagnação, e estagnação era o único crime que realmente temíamos. Decidimos não enviar exércitos, nem máquinas, nem avatares descartáveis. Tal exigia presença, continuidade, um início completo, e por isso enviaríamos famílias. Não por compaixão, essa seria uma leitura equivocada, mas por eficiência populacional, estabilidade social e projeção de longo prazo. Queríamos uma colônia que já nascesse Oroquim em espírito, mesmo que ainda não em forma. A nave foi aprovada, os recursos liberados e os registros selados. O projeto recebeu um nome adequado ao seu propósito, Zariman Ten Zero, uma embarcação perfeita destinada a cumprir uma função simples: atravessar o vazio e tornar tal inevitável. Nada mais, nada menos.